Então, boa tarde a todos. Vamos iniciar este debate entre as três listas candidatas ao Conselho Geral da Universidade. Combinámos que a ordem pela qual os membros iriam intervir é a ordem que resultou do sorteio e, portanto, fala primeiro... vamos começar, portanto, vai falar primeiro cabeça de cada lista, durante uns 5 minutos, cada um. E a ordem vai ser lista A primeiro, depois lista U e depois lista E. Depois, a seguir, provavelmente eu colocarei algumas questões só para espicaçar o debate e depois, idealmente, passo para a Assembleia e calo-me para o resto do tempo. Espero que me ajudem a cumprir esse objetivo. De modo que, sem mais delongas, dava a palavra ao cabeça de lista, da lista A. Muito obrigado. Boa noite a todas e a todos. Cumprimento de uma forma afetuosa, cordial e académica, mas também de uma forma pessoal, todos os restantes colegas que estão aqui na mesa e também de uma forma muito particular o Dr. Dias de Figueiredo. Relativamente àquilo que eu possa dizer, tentarei sair um bocadinho fora da estrutura normal de uma exposição clássica, quase que em monólogo do vaqueiro. Não tenho tendência para monólogos do vaqueiro e, portanto, tentarei dar uma outra formulação àquilo que a nossa lista propõe para o Conselho Geral. As linhas essenciais estão aí, são públicas, as pessoas, a comunidade académica que quiser tomar conhecimento das nossas propostas tem vários sítios onde as pode ler, mas, evidentemente, que eu terei que dizer alguma coisa que, na minha ótica, se deve inserir num horizonte muito mais complexo. Fundamentalmente, um horizonte de crise que nos toca a todos, e também num horizonte de crise da própria ideia de universidade. Durante muito tempo esteve sempre sujeito e debaixo de 2 modelos essenciais de universidade. O modelo napoleónico e o modelo humboldtiano. De uma forma ou de outra, a Universidade Portuguesa optou sempre pelo modelo napoleónico. Trouxe vantagens, trouxe desvantagens, não vamos agora aqui escalpelizar esses 2 grandes modelos. E de repente, como no verão passado, utilizando uma linguagem literária, de repente, como no verão passado, eis que alguém se lembra de alterar completamente o modelo e introduzir, tant bien que mal, eu diria tant pire, uma ideia de um outro modelo de matriz claramente anglo-saxónica. E, portanto, ficamos com 3 modelos de universidade, todos eles completamente diferentes, todos eles muito complexos, e que este modelo anglo-saxónico traz, manifestamente, como pilar essencial, e isso ainda não foi interiorizado pela comunidade académica, repito, isso ainda não foi interiorizado pela comunidade académica, o pilar essencial deste modelo é o Conselho Geral. Não é o reitor, não são os conselhos de gestão, não são os diretores. O pilar essencial deste novo modelo é o Conselho Geral. A partir daqui, evidentemente que a comunidade académica tem tido alguma dificuldade, perfeitamente normal, para se adaptar a este novo modelo. E como sempre, à portuguesa,
o que é que nós fazemos? Tentamos, de uma forma um bocadinho plástica, para não dizer outra coisa, para não dizer de uma forma pastosa, tentamos, em certas circunstâncias, justamente fazer a quadratura do círculo. Isto é, utilizando categorias clássicas do modelo napoleónico para enxertarmos neste modelo. E o que é que isso, qual foi a consequência? Foi a consequência de uma certa diminuição da importância do Conselho Geral. A sociedade portuguesa, a idiosincrasia portuguesa é uma idiosincrasia de fulanização. Nós, se não tivermos um rosto, alguém a quem possamos imputar culpas ou darmos dádivas, ficamos como que perdidos e não sabemos e temos muita dificuldade em trabalhar em colegialidade. E o Conselho Geral é um órgão colegial, é um órgão autónomo, o pilar mais importante, repito, o pilar mais importante deste novo modelo de universidade. E com este balançar de situações, e portanto, este é a assunção desta lista, de nós tirarmos todas as consequências deste pilar que é o Conselho Geral. E, portanto, reforçar não as competências, porque essas competências estão aí, reforçar uma prática efetiva e real daquilo que verdadeiramente deve ser o Conselho Geral. Primeiro ponto. Este ponto é um ponto matricial daquilo que corresponde ao horizonte crítico e problemático da lista A. Por outro lado, tentar perceber que, se na verdade, a Universidade não é o Conselho Geral, é evidente também. Não temos a ideia de querer absolutizar o Conselho Geral. A única coisa que queremos é trazer o Conselho Geral para o centro da discussão e como pilar absolutamente essencial daquilo que deve ser a nova universidade. Sinceramente, podemos discutir os vários modelos, mas neste momento isso está ultrapassado. O sistema legal que temos dá-nos este modelo e é a partir deste modelo que nós devemos potenciar a vida da Universidade de Coimbra. Está a acabar? Portanto, e em resumo, centralização total do Conselho Geral como pilar e como órgão essencial, como colégio essencial da vida universitária da nossa academia. Obrigado. Agora passo à lista U, portanto... Sim, farei uma intervenção para a lista U. Ora bem, em primeiro lugar, quero cumprimentar o nosso moderador, que simpaticamente acedeu a estar aqui hoje connosco, e, obviamente, todos os colegas das listas que aqui estão, por quem, ao longo destes anos, eu tenho, obviamente, desenvolvido sentimentos de vaga ordem, mas que se situam entre a estima e a amizade e, portanto, estamos entre amigos. Eu vou tentar, brevemente, dizer-vos o que é que a lista U nos traz como lista candidata. Bom, o essencial está nos textos que foram distribuídos, eu tenho verificado que, pelo menos, têm sido enviados, e, portanto, poderão ser alvo de leitura, mas eu começaria por dizer algo em relação à identidade da lista U. Nós somos uma lista transversal às diversas faculdades e que nos assumimos como não tendo compromissos ideológicos. Não quer dizer que cada um de nós não possa ter um posicionamento ideológico, mas nós não pretendemos que isso seja refletido no funcionamento e nas opiniões que a lista em si terá em termos funcionais. Ora bem, de um ponto de vista geral, o nosso objetivo é
afirmar nacional e internacionalmente a Universidade de Coimbra como instituição de primeira linha. Isso é algo que envolve a sua complexidade e consideramos que aquilo que nos movia há 4 anos atrás hoje é mais atual ainda, porque a Universidade de facto tem o seu papel e tem o seu futuro, não está assegurado e, portanto, faz sentido voltarmos, quer dizer, olhar para nós. Ora bem, em termos da nossa visão e da nossa ação, o papel do Conselho Geral tem que ser visto sob várias perspectivas. Não como tem acontecido durante estes 4 anos que estão agora a findar, ou que findaram, em que o Conselho Geral se assumiu ou funcionou um pouco como se fosse, apesar das diferenças, mas funcionou um bocadinho como se fosse um ersatz tardio do Senado, que não é, porque o Conselho Geral, de facto, é o órgão que designa a liderança da Universidade e que tem como papel velar para que essa liderança seja exercida no melhor interesse da Universidade. Portanto, além de eleger o reitor, o Conselho Geral fiscaliza e analisa, aprecia os atos e propostas do reitor. Ora bem, as linhas estratégicas da lista U, onde é que nós estamos como universidade e para onde é que queremos ir? Essa é uma questão básica e, do nosso ponto de vista, tem, de facto, faltado estratégia à Universidade de Coimbra. E a necessidade de dar resposta aos problemas atuais, que são imensos, não pode deixar de ser articulada com uma perspectiva de médio e longo prazo coerente, que não tem existido do nosso ponto de vista. Ou seja, essa perspectiva de médio e longo prazo coerente não é compatível com abordagens casuísticas que vão, digamos, gingando ao sabor das circunstâncias e que têm acontecido realmente nos últimos tempos. Portanto, não podemos continuar a navegar à vista e os exemplos, de que eu vou dar alguns, são muitos. Por exemplo, a ineficiência da resposta administrativa da Universidade é grande. Nós tentámos, a Universidade tentou, a certa altura, uma centralização dos processos administrativos. A ideia era aumentar o controle e otimizar recursos. Na realidade, a excessiva burocratização, neste momento, está a asfixiar a Universidade e está-lhe a roubar energia. Eu dou exemplos como há processos que levavam 2 ou 3 meses, aqui há 2 ou 3 anos atrás, e agora estão a levar o triplo do tempo, em alguns casos. Isso é uma discussão que nós devemos ter no Conselho Geral. Isto é, a alternância ou a opção entre modelos mais centralizados de gestão e modelos menos descentralizados de gestão. Isso é uma discussão que consideramos que é essencial e que provavelmente terá que ser vista, se assim o Conselho Geral entender, numa revisão dos estatutos da Universidade. Instalou-se, por exemplo, a inércia. Depois do relatório da Comissão de Reestruturação de Saberes ter sido produzido e aprovado pelo Conselho Geral, nada mais aconteceu. Essa revisão da reestruturação dos saberes, com os seus defeitos e as suas qualidades, é essencial e tem que ser relançada, porque é com base nela que podemos enquadrar as questões relacionadas com a otimização da oferta formativa, as relações institucionais, melhorar a articulação entre as unidades orgânicas, o papel do 3Is, enfim, isto também é referido por outras listas. No que respeita à internacionalização da Universidade, nós temos realmente uma preocupação, porque ela está-se a tornar progressivamente mais regional. Temos que ter atenção aos rankings internacionais, nos quais estamos a decair. E isto exige uma estratégia, exige um plano, exige uma política. E não me parece, neste momento, que essa política esteja a ser lançada. Enfim, a situação também é complicada. No que diz respeito à nossa atuação para os próximos 4 anos, a eleição do reitor não nos preocupa neste momento. Ela vai ocorrer daqui a 2 anos, 2 anos e meio, e neste momento não é um problema. A eleição do reitor, neste momento, é um não problema. O Conselho Geral, antes e depois da eleição do reitor, vai ter que atuar como um órgão concentrado no seu funcionamento, apreciando e utilizando os seus recursos para apoiar a liderança na Universidade. E tem que atuar como um fator de estabilidade. E, portanto, eu deixo desde já claro que a lista U não está, neste momento, vinculada a qualquer potencial candidato a reitor. Isso eu quero deixar claro. Obviamente, merecerá a nossa maior atenção a escolha das personalidades para o Conselho, externas para o Conselho Geral. É uma questão essencial. Tem que ser pessoas, de facto, de qualidade internacional, nacional, de reconhecida competência, mas capazes de compreender a Universidade na sua essência, mas também de nos trazer a inovação que precisamos.
pretendemos uma universidade que não tenha exclusões. Isto é, tem que haver solidariedade institucional entre as várias unidades orgânicas e essa solidariedade institucional consegue-se em grande medida através da articulação. Por outro lado, e finalmente, para acabar, é essencial que o Conselho Geral e aquilo que faz o Conselho Geral seja conhecido no exterior. Ou seja, um Conselho Geral tem que ser transparente e os últimos 4 anos mostraram um Conselho Geral isolado da comunidade académica, em que se eu não estivesse lá dentro, não saberia cá fora nada do que se passava lá dentro. Isso é algo que nós, da Lista U, nos comprometemos a obviar, criando uma ponte de comunicação entre a academia e o meio académico e o que se passa no Conselho Geral, talvez através de um fórum, talvez através de outro tipo de iniciativas, mas seguramente nos comprometemos a estabelecer uma ponte entre o Conselho Geral e o tecido universitário, que não existiu nos últimos 4 anos. Vou ficar por aqui. Obrigado. Passar agora a lista E. Muito obrigado. Eu quero cumprimentar em primeiro lugar todos os colegas que estão nesta sessão e queria cumprimentar, claro, os meus colegas de mesa e de listas, o professor Dias Figueiredo, quem eu agradeço a disponibilidade para desempenhar este papel. Eu, para ser rápido e telegráfico, começaria por dar conta de que a nós, enquanto lista E, nos preocupa de sobremaneira a atual situação em que a Universidade, enfim, o ensino superior em geral, mas o que nos preocupa de proximidade é a Universidade de Coimbra, se encontra neste contexto de adversidade geral que todos conhecemos e que discutimos todos os dias, várias vezes ao dia. Digamos, a ameaça que essa situação pode representar para o papel essencial de serviço público que a Universidade de Coimbra tem que desempenhar. Para nós é matricial a Universidade a sua natureza e a natureza da sua missão de serviço público, que importa preservar, acima de tudo, na perspectiva de que ela tem uma responsabilidade social consigo, por ser uma entidade pública e por ter uma missão que é crucial, como todos sabemos, para o desenvolvimento e para o progresso. Eu acho que, ultimamente, isso tem sido bastante frisado, felizmente, pelas autoridades académicas em geral, e acho que hoje a comunidade conhece melhor, ou apercebe-se talvez melhor, ou pelo menos está alerta para a importância fundamental dessa missão de serviço público que as universidades têm e que a nossa tem em particular. Depois, eu diria que a nossa percepção é que este ambiente de adversidade estimula a inventiva, obriga-nos a encontrar soluções novas para problemas e para situações que são criadas particularmente desagradáveis e adversas, mas também nos cria alguma insubmissão, porque ninguém gosta de ser sujeito a coisas que ainda por cima considera injustas, ou injusto que o sujeitem, e portanto a inventiva ou a criatividade e a insubmissão somam-se à nossa característica obrigatória de universitários, que é a racionalidade, e para nós estes 3 ingredientes são armas que dificilmente se encontram reunidos de uma forma tão densa como na universidade, e acho que nós temos que explorar este potencial. Portanto, as transformações importantes que é preciso fazer têm esse capital, desde logo, implícito, enfim, algum deles estimulado pela própria adversidade, por relação paradoxal e dialética, como queiram considerá-la. Há uma particular preocupação que a lista tem, que é relativa ao facto de o regime jurídico nos ter deixado, digamos, órfãos de participação democrática. O Conselho Geral é um órgão com as competências que todos conhecemos e que, de alguma forma, tem que ser o responsável por restituir à Universidade a capacidade que ela tem que ter enquanto comunidade consciente, com capacidade de intervenção, de produção de ideias e de conhecimento, de poder contribuir coletivamente para construir soluções para os problemas. E, portanto, a nossa percepção é que o Conselho Geral deve desempenhar esse papel, que está omisso. O RGES deixou-nos órfãos disso. E as nossas propostas vão muito nesse sentido e esperamos ser capazes de vir a mobilizar o Conselho Geral para esta visão. Depois há um conjunto de princípios que nos norteiam, muito essenciais. O primeiro é o da nossa independência enquanto professores e enquanto membros do Conselho Geral, enquanto membros desta lista, e todos nós nos respeitamos mutuamente na perspectiva de que todos nós nos consideramos
seres racionais, independentes e com a sua capacidade de juízo, que respeitamos mutuamente, e isso tem implicações no funcionamento que devemos ter no Conselho Geral, que é que essas consequências correspondem a termos plena independência de intervenção, sem prejuízo de, em primeiro lugar, e como primado, procurarmos encontrar soluções coletivas para os problemas. E isso é obviamente aquilo que nos move, sem prejuízo do respeito mútuo e completamente intocável que temos em relação à independência de todos nós. Depois, uma outra característica essencial é uma que já referi a propósito do enquadramento que nos preocupa, que é a defesa intransigente da missão de serviço público da Universidade de Coimbra e da sua natureza de serviço público. Finalmente, aliás, ainda a defesa da autonomia da Universidade. Eu diria que este aspecto é particularmente importante porque a nossa percepção é que a autonomia é uma miragem se não tiver recursos para poder ser exercida. E, portanto, para nós, a defesa atual, no contexto atual da diversidade em que estamos, a defesa da autonomia é digamos assim, um traço essencial e que nós temos que ter permanentemente presentes. E depois, claro, na eleição do reitor, eu acho que nós temos a vantagem na Universidade de Coimbra de ter os calendários de eleição do Conselho Geral e eleição do reitor com um diferimento de 2 anos, o que dá uma grande tranquilidade, porque cada eleição tem o seu momento e liberta-nos das pressões e dos constrangimentos que resultariam de considerar a eleição para o Conselho Geral como uma eleição indireta do reitor. E, portanto, temos essa vantagem enquanto universidade em particular e nós achamos que ela deve ser explorada o melhor possível. E na nossa perspectiva, enquanto lista, o princípio que adotamos é total independência na concretização daquele respeito mútuo que temos por todos, entre nós, por cada um de nós, cada um por todos os outros, e total independência de juízo, portanto, sem nenhuma perfilhação de nenhuma orientação pré-definida em relação a essa questão. Há um outro princípio fundamental, que é o de que, sendo o Conselho Geral um órgão transversal a toda a Universidade, o Conselho Geral tem que assumir em permanência, todos os seus membros e o coletivo têm que assumir em permanência o interesse da Universidade como um todo. Portanto, a nossa perspectiva é nunca levarmos para o Conselho Geral nenhuma perspectiva corporativa, nenhuma. Portanto, o Conselho Geral tem que olhar para a Universidade como uma instituição que tem uma missão de serviço público a cumprir e tem que fazer o melhor que puder para conseguir cumpri-lo. Há um aspecto importante a propósito daquela preocupação geral que vos referi ao princípio, que é a da participação democrática da comunidade universitária, que nos leva a fazer uma proposta muito concreta, que é do que o Conselho Geral assuma, e aqui somos relativamente objetivos, embora deixando a margem para a especificação que necessariamente é preciso dar para que o Conselho Geral a defina, perfilhando a perspectiva que nós proporemos, a defina em detalhe, que é criar espaços formais, ou se quiserem semiformais, porque formais são os dos órgãos do Governo que estão definidos nos estatutos que digamos, vertem ao GES, mas semiformais, se quiserem, suficientemente assumidos institucionalmente para serem considerados como importantes e que devem ocorrer, um espaço organizado de debate sobre grandes temas que a comunidade universitária deve ser chamada a discutir, a debater e sobre os quais deve definir orientações e ajudar o Conselho Geral a definir as orientações estratégicas. Tais como, por exemplo, a organização interna da própria universidade e dos saberes, por exemplo, a autonomia e a sua sustentação financeira, a investigação científica, acabo já, o ensino, a intervenção na vida nacional e local, etc. Como última referência, estes debates, aliás, a nossa percepção é que, além desta convocação da participação democrática da comunidade, o Conselho Geral deve ser o próprio chamado a debater coisas muito importantes, como sejam, e apenas aponto 3 ou 4 casos, a renovação do corpo docente, que é um assunto absolutamente ingente neste momento, o reforço estratégico das formações de terceiro ciclo mono e interdisciplinares, o estreitamento da ligação entre a investigação e a docência, a aposta na interdisciplinaridade em geral, a internacionalização, a afirmação da universidade como exemplo de gestão sustentável e ambientalmente responsável, e por aqui me fico. Ok, sim senhor. Muito obrigado. Eu, entretanto, apercebi-me de que eu fui convidado ontem à tarde para assumir esta função, porque estando muito distante destes debates. Enfim, disse que sim, e com muito gosto, tenho muito gosto em estar aqui, mas só agora é que me apercebi de que os programas
das 3 listas já são conhecidos. São conhecidos. E eu não os conheço. De modo que as questões que eu iria colocar corriam o risco de, enfim, conflituar e até podiam soar demasiado ingênuas. Embora as questões ingênuas sejam interessantes. Tenho o gosto já de lhe oferecer o meu, da lista A, tem aí já. Embora as questões ingênuas sejam às vezes úteis para estimular o debate, eu penso que era melhor passar primeiro para a Assembleia, para as pessoas, para colocarem questões e depois voltávamos. Boa tarde a todos. Gratular com a realização deste debate. Lançar muito brevemente 4 questões aos candidatos, candidatos das listas. A primeira tem a ver com o período de avaliação, de crítica e contrapropostas em relação ao RGES. Foi aqui dito que estamos sujeitos ao RGES, mas também é verdade que o RGES tem uma data em que diz que ao fim de 5 anos será revisto. E, portanto, gostaria de saber qual a posição das listas, nomeadamente relativamente a um ponto muito sensível em que o RGES alterou de uma maneira bastante substancial o funcionamento das universidades. Foi o primado de órgãos uninominais em relação a órgãos colegiais. E até que ponto é que as vossas listas no Conselho Geral estão dispostas a avançar com propostas no sentido da revisão dos RGES que voltem a valorizar o espaço da colegialidade, da participação democrática na gestão da universidade. O segundo ponto tem a ver, segunda nota, tem a ver em relação ao funcionamento do Conselho Geral. Eu estive no Conselho Geral, como estiveram alguns dos que estão na mesa, e apercebi que durante estes 4 anos, hoje as listas não se podem assumir da mesma maneira como se apresentaram candidatas há 4 anos. Temos 4 anos de governança do Conselho Geral e o Conselho Geral apercebeu que funcionou, e a nossa lista apercebeu-se que funcionou de uma maneira excessivamente reitoralizada. Ou seja, a ordem, a agenda do Conselho Geral era a agenda do reitor. E se algum exemplo concreto pode mostrar isso, o confronto entre o trabalho do Conselho Geral em torno da reestruturação dos saberes e a ausência completa de qualquer referência à reestruturação dos saberes no plano estratégico da Universidade elaborado pela equipa reitoral demonstra isso mesmo. E, portanto, penso que será oportuno que esta tendência para uma reitoralização do Conselho Geral e para a transformação da agenda do Conselho Geral na agenda do reitor seja, de alguma forma, contrariada e até quando é que vossas listas estão dispostas a entrar nesse processo. Terceiro ponto diz respeito à dimensão político-ideológica. Todas as listas se afirmam como sendo transversais em termos de faculdades, todas o são, e têm isso, pelo menos, têm que reunir 4 faculdades, ou 5 faculdades, pelo menos, 6 faculdades, e todas se afirmam como transversais em termos político-ideológicos. A questão não está aí, a questão está em saber estar, e que algumas dão a entender que deixam o político-ideológico à porta do Conselho Geral. E há outras que dizem que potenciam as diferenças político-ideológicas como motivo de enriquecimento do próprio debate do Conselho Geral. E, portanto, eu não sei como é que se podem definir estratégias para a Universidade à margem, ou colocando entre parênteses, a dimensão político-ideológica e a articulação da Universidade com o político, em termos gerais, do próprio país. Até que ponto é que as vossas listas assumem essa dimensão, ou não, essa dimensão, e como é que o fazem em função das relações que fazem nos vossos programas. Finalmente, há um ponto numa das listas que me deixa um pouco surpreso, que diz que os candidatos da lista uma vez eleitos gozarão de plena autonomia e de plena independência, e se isso é natural que se faça relativamente à eleição do reitor, porque não há neste momento candidatos a reitor, parece muito estranho que isso surja 2 vezes no programa de uma lista, dando a entender que relativamente ao seu procedimento no Conselho Geral, cada um funciona por si. Eu pensava que uma lista significava uma solidariedade entre os membros que integram a lista e uma solidariedade e uma responsabilidade perante os eleitores que vão apostar nessa lista. Não entendo como é que uma lista diz, uma vez eleitos, cada um fala por si.
si, cada um fala por si. Gostaria de ser um pouco mais esclarecido acerca desta autonomia e independência que se afirma em relação ao processo, após o processo. Obrigado. Sendo 4 questões, portanto, já penso que já há muita matéria para debate, eu dava a palavra, vou fazer permutações circulares, de modo que dava agora a palavra à lista U, não é? U. Está bem? Bom, pode ser. Força. Bom, eu vou tentar responder ao João André, com quem nos últimos anos bastante trabalhámos juntos no Conselho Geral e em muitas coisas interessantes, e vou tentar não fugir a nenhuma das questões e ser bastante objetivo. Ora bem, a primeira pergunta, a relação, após os 5 anos de experiência com o RGES, qual é a posição da nossa lista em relação a uma revisão potencial do RGES e, concretamente, em relação aos órgãos de gestão uninominais versus órgãos de gestão colegiais. Eu já disse isso há bocado, quando considero que o Conselho Geral tem, forçosamente, que discutir portanto, qual é a alternativa entre modelos de gestão mais centralizados, que é o que temos agora neste momento, e modelos de gestão mais descentralizados, eventualmente mais colegiais. Sobretudo, isso tem, obviamente, uma componente e uma carga que se prende com uma visão do que é que o ensino superior deve ser e de como é que deve ser, portanto, gerido e regido e liderado, mas também tem, e do nosso ponto de vista, e foi para esses aspectos que eu chamei mais a atenção, com o facto de eu, e acho que todos da nossa lista, e provavelmente muitos dos circunstantes, estamos a chegar à conclusão que esta experiência de maior centralização que ocorreu, em função do RGES, mas que na nossa universidade até eventualmente foi um pouco mais longe do que seria necessário em função do próprio RGES, nos está a conduzir a uma situação em que a burocratização foi excessiva, tão excessiva que roubou a liberdade para a criatividade, está a asfixiar a atividade e está-nos a obrigar a despender uma energia imensa em resposta a questões que são realmente de caráter puramente burocrático. O controle em si próprio não tem nada de mal, mas a otimização dos recursos não foi de todo conseguida. E esse aspecto é um dos aspectos que nós chamamos a atenção e com isto eu estou, obviamente, já a dar uma posição, ou a exprimir aquilo que é a posição da lista. Isto tem mesmo que ser discutido no Conselho Geral. Segunda questão, o funcionamento do Conselho Geral e da sua agenda. Estou perfeitamente de acordo com o que o João André disse e também já o disse na minha intervenção anterior. O Conselho Geral funcionou, talvez por um remanescente de que muitos dos seus membros fizeram parte do Senado, não foi o meu caso, mas talvez por isso o Conselho Geral acabou por funcionar como se, como eu disse, fosse um ensate tardio do Senado. E não é nada disso o Conselho Geral. E, de facto, a agenda do Conselho Geral foi reitoralizada, limitar-nos a ser reativos em relação às agendas trazidas, quer pelo nosso reitor Seabra Santos, quer pelo nosso reitor João Gabriel, em ambos os casos foi exatamente a mesma coisa. A presença do reitor foi dominante no estabelecimento da agenda do Conselho Reitoral e não é isso que se pretende de um Conselho Geral. Um Conselho Geral tem que ter uma definição de estratégias, tem que discutir estratégia e não absorver-se quase totalmente na discussão de problemas de gestão, que muitas vezes são de gestão corrente. Está bem, isso deve ser feito a nível de comissões do Conselho Geral. Isso pode ser feito a nível de comissões e ir para o Conselho Geral feito e, basicamente, está tratado. O Conselho Geral deve definir estratégias, deve discutir estratégias e, de facto, a agenda do Conselho Geral, em grande medida, tem que ser marcada pelos membros do Conselho Geral e não pela equipa reitoral. Estou perfeitamente de acordo com isso. Eu já tinha dito isso antes, quando me referi ao Conselho Geral como estando a funcionar como se fosse uma espécie de Senado, que não é. A dimensão político-ideológica, esta era para nós. Ora bem, nós, aliás, acho que isto acontece com as várias listas, somos transversais do ponto de vista de filiação ideológica ou partidária, se quisermos. O que significa que temos que nos concentrar nas questões em que é possível uma intervenção e é possível encontrar
um ponto comum, uma plataforma comum para atuar. É evidente que, se tentarmos ideologizar demasiado certas abordagens, podemos criar fraturas. Não é isso que queremos, porque dentro da universidade vamos ter que encontrar soluções que não têm que ser e nem podem ser fraturantes. Seriam, aliás, perigosas. Era a isso que eu me referia quando disse que a ideologia, do ponto de vista da política partidária e ideológica que se faz fora da universidade, não era para trazer diretamente para dentro da universidade. Cada um de nós tem a sua ideia, mas temos que encontrar uma plataforma comum que seja viável. Senão, obviamente, vamos criar fraturas. Era isso que eu queria dizer. Não estou a dizer que nós somos uns totós, desculpem o termo, que não temos ideias e que ideologicamente não estamos orientados. Claro, cada um de nós está orientado e está muito bem orientado, não é? Do seu ponto de vista de pensamento político e ideológico. Finalmente, a lista U assume-se como uma lista em que os candidatos têm posições comuns bem definidas. Isso está refletido no nosso texto. As preocupações dos candidatos da lista U foram discutidas. O nosso texto representa o ponto de acordo. Não é uma questão de haver independência em relação a isso. Não, nós temos um fio condutor de pensamento e esse fio de condutor de pensamento vai ser seguido por todos os membros da lista. Não estou a falar, obviamente, da questão das eleições ou da eleição de reitor. Isso é outra coisa. Como eu disse, esse neste momento não é um problema, é um não problema, porque isso é daqui a muito tempo. Obrigado. Passo agora à resposta à lista. Ok, então, em relação à primeira questão, a revisão do RGES, em primeiro lugar, eu acho que a revisão do RGES deve ser, e é essa a posição da nossa lista, é que ela deve ser, a revisão deve ser participada, não é? E, portanto, a comunidade deve ser chamada a intervir, a emitir opinião e a criar, pelo menos, espaço para que as opiniões possam manifestar e possam contribuir para a revisão do RGES de uma forma suficientemente participada. Isto é, que a comunidade da Universidade de Coimbra se sinta suficientemente contributora, se quiserem, usando o neologismo, para essa discussão. A questão é que nós também defendemos a proposta, mas há alguns princípios básicos que estão no nosso programa. Um deles é que o Conselho Geral deve fazer os possíveis por garantir que no processo de revisão do RGES haja uma melhoria da distribuição das competências entre os órgãos, sem que isso tenha uma especificação muito detalhada já, nesta altura, até porque a discussão pública do RGES não começou, nem sequer há anteprojeto de RGES para discutir, mas as questões põem-se ao nível de aprender com a experiência que, entretanto, se foi desenvolvendo durante estes últimos anos de vigência dos novos estatutos, relativamente, enfim, à distribuição de poderes entre órgãos de natureza unipessoal e órgãos mais colegiais, e a influência que a concentração de responsabilidades por certos colégios que existem, nomeadamente nas unidades orgânicas, digamos, no órgão unipessoal diretor, pode ter com maior ou menor implicação no papel mais ou menos interventivo que alguns dos órgãos têm. Por exemplo, o Conselho Pedagógico pode beneficiar de uma rearrumação eventual da arrumação de competências e de poderes, mas essa, sobretudo, é uma questão em que nós achamos que a comunidade universitária deve ser chamada a contribuir. Nós podemos ter algumas orientações em relação a isso. Pensamos que não aprender com a experiência é errado, como, digamos, é pouco inteligente. E estas manifestações de preocupação que têm vindo a surgir da comunidade a propósito desta questão concreta que o colega João Maria André levanta, devem ser tidas em conta na revisão. Agora, eu diria que, independentemente de tudo mais, a discussão sobre o limiar ajustado, ou justo, ou equilibrado, que deve separar a maior concentração ou em órgãos de poder unipessoal ou a delegação em órgãos mais colegiais, é uma discussão eterna e que eu penso que conduzirá inevitavelmente ao longo do tempo a flutuações consoante os juízos que se façam de maior ou menor curto prazo em termos de profundidade de memória sobre as vantagens e inconvenientes desta ou daquela decisão que, entretanto, se tomou no passado relativamente a essa divisão de poderes. E, portanto, a nossa... Sim.
Para mantermos os tempos mais ou menos. Ah, sim, ok. Sim. Sim, senhor. Então, Era bom se eu peço desculpa. Sim, senhor. Então, muito rapidamente, em relação à segunda questão, sobre o funcionamento do Conselho Geral, eu, como sabem, não participei no Conselho Geral durante estes 4 anos, mas tenho abundantes testemunhos, nomeadamente ao longo do tempo, e dos meus colegas de lista atuais, sobre a forma como ele funcionou. E eu penso que é mais ou menos patente do nosso programa que o nosso programa é um programa de propostas e as propostas são para que o Conselho Geral assuma protagonismo. É uma coisa que está, digamos assim, completamente embebida nas formulações do nosso programa, é que o Conselho Geral tem que ter protagonismo. Não pode, nessa perspectiva, funcionar apenas reativamente e todas as propostas que fazemos são nesse sentido. Finalmente não. A dimensão política-ideológica, eu diria que a Universidade de Coimbra é, como qualquer outra entidade da mesma natureza, o espelho da sociedade portuguesa. E, portanto, há de ter a sua diversidade, embora haja princípios. Há princípios que, eventualmente, até são mais próximos de uma certa matriz ideológica do que de outra, mas que a lista assume desempoeiradamente, que é o princípio fundamental do primado do serviço público, que é assumido imediatamente no início do programa e desenvolvido e reafirmado várias vezes ao longo do texto. Não é? E, portanto, esse é digamos, apesar de tudo, é uma marca que não é isenta de opção ideológica, sem prejuízo de que todos os membros da lista, como sabem, têm digamos, opções das mais diversas e com isso convivemos do ponto de vista da universidade ser um espelho da sociedade. Finalmente, a questão da independência ou da solidariedade dos membros, eu disse há pouco, e é óbvio, não pode deixar de ser assim, que todas as questões que nós propomos no nosso programa são consensualizadas entre nós e são projetos de intervenção assumidos e completamente solidários, digamos, assumidos solidariamente por nós, e também é óbvio que não pode deixar de ser que perante um problema concreto, que não seja um problema em que nós temos que ser reativos, não é uma coisa que seja proposta nossa e que nós temos que reagir perante a realidade, a lista vai discuti-lo e tomar uma posição de conjunto, sem prejuízo de que se alguém discordar de uma posição qualquer que é assumida conjuntamente, ou se em tempo real no Conselho Geral alguém precisar de manifestar uma opinião irreprimível, toda a gente o respeita integralmente, não é? Muito obrigado. Antes de mais, como é a primeira intervenção, queria cumprimentar o nosso moderador, a quem me liga basicamente todo o meu passado de docente. Quero cumprimentar os colegas das outras listas e cumprimentar os colegas que decidiram estar aqui presentes hoje. Bom, nós ouvimos as intervenções e agora foram colocadas 4 questões pelo João André, que eu agradeço muito, porque essas 4 questões, de alguma maneira, permitem mostrar as diferenças que há entre as 3 listas. É evidente que todos falamos em ensino público, em defesa de bens públicos, mas depois, quando isto se operacionaliza, não estamos necessariamente a falar da mesma coisa. Não estamos necessariamente a falar do mesmo. No caso da lista A, nós somos uma lista, também ela plural, de diferentes maneiras, mas somos uma lista de princípios e com um programa. E, portanto, das pluralidades que temos, saiu um conjunto de ideias que nós plasmámos no documento que é conhecido de todos e que eu, acho que não faz sentido muito ler aqui. Portanto, em relação, em concreto, às 4 questões. Em relação ao RGES, eu diria mesmo não só o RGES, os estatutos da universidade, o regimento do Conselho Geral, são instrumentos que, de alguma forma, limitam a participação da universidade na discussão do seu futuro e que, por isso, exigem que se faça uma reflexão sobre se devemos ou não devemos alterar as coisas. Precisamente porque, de alguma forma, se perdeu uma certa colegialidade, como foi dito pelo João André e bem, é preciso restaurar esses princípios, para que haja participação e governo colegial. E, portanto, eu volto a dizer que é necessário que o Conselho Geral faça a reflexão relativamente não apenas aos estatutos da universidade, mas também à questão do RGES, tal como aqui foi colocado. A questão do Conselho Geral e da sua história. Eu realmente não fiz parte também do Conselho Geral, estive envolvido com a lista há 4 anos, como estou hoje, e fico, de alguma forma, muito, muito espantado, porque aquilo que ouço hoje, de alguma maneira, é uma novidade em relação aos 4 anos que temos tido até aqui. Porque, na realidade, o que tem havido é uma reitorização, já aqui foi dita a palavra, é reitorização do Conselho Geral. Podia dar imensos exemplos, mas sabemos, e as pessoas que lá estão sabem, que a agenda é a agenda
do reitor, não é a agenda do Conselho Geral. Se tiverem o cuidado de ir à internet e ver a transparência do Conselho Geral e analisarem, por exemplo, o que lá está, que são basicamente as deliberações, quase 100% das deliberações são atos de aprovam a nova propina de, ou decidem da discussão pública do novo reitor, e não há, tirando a restituição dos saberes, não há um pensamento que transpareça do interior do Conselho Geral cá para fora. Há uma certa opacidade e ali está, é contrário a isso. Nós queremos transparência no debate e colocação daquilo que discutimos cá fora para ser participado por todos. É importante, sim senhor, fazermos de vez em quando uns fóruns, uns encontros, mas é muito mais do que isso, é muito mais do que isso. Aliás, quando nós... voltando agora à terceira questão, que é a questão da política, não é? A questão da política, senão o professor Figueiredo já está habituado que eu falo muito e tira uma palavra. Política, ideologia, fala-se muito do fim da história, do fim das ideologias. Nada disso, nada disso. Quando este Governo introduz, ou quer introduzir um corte adicional no orçamento das universidades, estamos a discutir política. Estamos a discutir política. Quando o Conselho de Reitores se junta para protestar e decide fazer depois uma declaração pública, estamos a fazer política. Estamos a fazer política. É pena é que, devo aqui dizer, que neste caso em concreto, por exemplo, não tenha havido concertação entre o Conselho Geral e o Reitor para uma tomada de posição conjunta. Que eu saiba. E acho que é importante, porque há 3 órgãos de governo consagrados nos estatutos, o Conselho de Gestão, o Reitor e o Conselho Geral, que estas 2 estruturas, pelo menos o Conselho Geral e o Reitor, se encontrem, debatam e discutam o futuro da universidade conjuntamente, e isso não foi feito. Por isso, o Conselho Geral é um local onde se afirmam políticas, e uma vez mais a lista A está comprometida com um programa e com políticas muito claras. E isso liga-se à 4ª questão, que também me deixa muito espantado. Dá a sensação que os membros, uma vez eleitos, morrem, deixam de pertencer à lista. Simplesmente morreram, feneceram. E, portanto, depois logo vamos ver, numa lógica não corporativa, que maiorias se formam, conjunturais ou não. Não, nós, lista A, vamos continuar a lutar pelos mesmos princípios, pelo mesmo programa. Queremos participação, colegialidade nas decisões, queremos menos centralização, seguramente menos centralização, queremos que haja uma discussão muito importante relativamente àquilo que nós designamos por pensamento crítico na nossa universidade, porque, retomando a questão da política, eu volto a dizer o seguinte, é que quando falamos de serviço público ou de bens públicos, nós sabemos que a universidade é o local onde se constrói o conhecimento, se difunde e se valoriza e transfere. Mas a maneira como olhamos para isto, por exemplo, quando discutimos o primado da investigação, é capaz de ser muito diferente em todas as listas. Eu estou a ultrapassar as 4 questões que me foram colocadas, mas só queria deixar muito claro que lista A significa um programa com princípios e os elementos da lista A estão comprometidos, os que forem eleitos, com esse programa e com esses princípios, porque devem isso aos seus eleitores. Obrigado. Agora passo outra vez a palavra para a sala. Vou fazer uma intervenção muito breve, uma vez que ouvi 2 membros da mesa pertenceram ao Conselho Geral, outros ainda não se pronunciaram, e um deles falou de reitoralização, palavra que foi depois bastante usada, diretamente pelo meu colega e amigo João Maria André. Eu compreendo o que eles querem dizer. Como membro do Conselho Geral também devo fazer meia-culpa, mas é isso mesmo que se deve fazer, é meia-culpa. Porque eu não tenho conhecimento de que algum membro do Conselho tenha sugerido algum ponto para a agenda e esse ponto tenha sido rejeitado. Portanto, se a agenda do Conselho foi ditada por orientações reitorais, foi por omissão do próprio Conselho. Disse também que o Conselho Geral produziu um relatório, não é verdade, produziu 2. E onde é que esses 2 relatórios morreram?
não foi na decisão reitoral, foi na inércia das unidades orgânicas. Era às unidades orgânicas que competia reagir e não o fizeram. E é aí que realmente as listas, no meu entendimento, deviam colocar a tónica de uma maior articulação entre o Conselho e as unidades orgânicas. Lidos os 3 programas, e firmo recentemente, só uma lista o contempla. E isso leva-me a perguntar às outras 2 listas, designadamente a lista U e a lista A, se tem alguma estratégia prevista para implicar mais as unidades orgânicas no próprio funcionamento do Conselho. Ok. Podemos então ouvir se não. Tem alguma preferência? Há uma que ficou de fora da questão. Foi a lista Todos assentos, não sei o que é que se passa por aqui. Agora, em princípio, a palavra é da lista E, portanto... Para comentar o que... Muito bem, muito obrigado. Eu quero também começar por cumprimentar a todos, o nosso moderador em primeiro lugar, os colegas da mesa e, naturalmente, todos os colegas que aqui estão e que decidiram vir assistir e ouvir e comentar connosco os nossos programas. Eu sou membro da lista E e realmente revejo-me nos princípios que unificam, digamos assim, esta lista enquanto tal. Na observância, naturalmente, das opções particulares e ideológicas de cada um dos membros, há, digamos, uma plataforma de compromisso, e é isso que me importa. É isso que me importa trazer. E porque esse compromisso é um compromisso nobre, que tem, em primeiro lugar, os interesses da Universidade. E a salvaguarda, naturalmente, da sua dimensão de serviço público. Isto quer dizer um envolvimento dos órgãos, desde já com o Conselho Geral, com a comunidade UC, digamos assim, que, no entanto, que deve resgatar uma democraticidade que creio que se perdeu e que é visível em Coimbra, porque perdemos também a cultura de uma certa indignação, de uma cultura estudantil, universitária. Coimbra está muito longe de o que era há umas décadas atrás. Podemos resgatá-la, mas não tenhamos ilusões. Não pode ser o Conselho Geral paternalisticamente a tornar agora democrática a comunidade académica. Ela tem que encontrar os seus próprios meios de crescer na cultura da participação democrática. Vou dar-vos um exemplo. Uma das principais, já foi aqui mencionada, iniciativas que o Conselho Geral levou a cabo neste mandato, foi justamente a discussão a que era obrigado a levantar sobre a reestruturação dos saberes. Os colegas devem saber que a Comissão de Reestruturação dos Saberes recebeu 14 contributos. 14 contributos. Portanto, há alguma coisa que está mal. Pode-se dizer, bom, é o Conselho Geral que não foi capaz de criar as plataformas de comunicação. Com certeza. As questões que o nosso amigo e colega João André coloca obrigam-nos a 4 de nós a fazer realmente a meia-culpa. Nós estávamos lá e, de facto, não reagimos. Nem ele próprio reagiu. Pergunta agora, então, e o que é que vocês vão fazer? Qual é o vosso compromisso? O nosso compromisso está nas listas. E penso, desse ponto de vista, há uma certa comunhão de princípios. Na lista E, esses princípios voltam-se para a questão do serviço público. E o serviço público é trazer o Conselho Geral a dinamizar, sem paternalismos, uma participação mais ativa, mais democrática da comunidade UC na gestão da universidade. Mas há outros princípios. Nós não falamos de universidade inclusiva. Há uma lista que fala muito da universidade inclusiva. Isso é uma maneira, enfim, reduzida de ver o tipo de envolvimento que a universidade tem que ter com a comunidade, com a sociedade, com a cidade. O princípio público é, por exemplo, a mobilização da universidade para fora de si própria, para a cidade em primeiro lugar, que quer dizer um envolvimento, eu diria, de tipo solidário. Nós temos que ter a Universidade de Coimbra como uma universidade solidária. Isto é, capaz de contribuir para os problemas nacionais, os problemas regionais, os problemas locais e identificar as carências e as necessidades da sociedade civil que grita sobre, enfim, para um certo auxílio
técnico-científico que nós não temos sido capazes de dar. Portanto, é preciso um envolvimento neste sentido. Isso é o serviço público que eu entendo e penso que é o serviço público como entendo os membros da lista E. Portanto, o que foi dito, há alguma razão nisso, todos temos que fazer a nossa meia-culpa, não evitamos esta centralidade da agenda do reitor. Eu diria, muito modestamente, eu acho que o que nós fizemos em 4 anos de Conselho Geral foi uma espécie de comissão de instalação do Conselho Geral. Nós não sabíamos como fazer. E, portanto, aqui não há... ninguém pode tirar as pedras a ninguém. Realmente nós tentámos, ensaiámos, umas coisas funcionaram, outras não funcionaram. Temos alguns resultados positivos, 2 relatórios que morreram, enfim, e é preciso reabilitá-los. A reestruturação dos saberes é uma agenda eterna para a Universidade de Coimbra. É as suas várias dimensões. E há uma lista que, inclusive, diz que ela foi mal conduzida. Ela foi mal conduzida, coisa com que eu concordo, realmente podia ter sido outra coisa. Mas, enfim, é a aprendizagem. Portanto, acho que, desse ponto de vista, os membros que lá estiveram fizeram o Conselho Geral possível. A nossa plataforma de entendimento e de acordo é realmente política, é ideológica, mas é ideológica fundada em valores e em princípios de salvaguarda dos interesses da Universidade, em primeiro lugar, e no respeito, naturalmente, de um conjunto de pessoas que são membros, digamos, adultos e bem pensantes do que é a Universidade de Coimbra. E, portanto, não temos disciplinas de voto nem nada que se pareça com isso. As listas, para nós, são na defesa da autonomia individual também, mas no acordo com um conjunto de princípios que são estes. Interesse público, serviço público, democraticidade, trazer a universidade para uma universidade solidária. Obrigado. Muito obrigado. A pergunta que o Sr. Augusto Bernardes pôs não foi respondida, mas eu vou tentar, primeiro, começar por aí, por tentar responder ao meu querido colega aquilo que, efetivamente, trouxe a debate. Evidentemente, eu não estou aqui num grupo de terapia, não tenho que fazer terapia de grupo, o meu meia-culpa assumo independentemente de tudo, mas não faço terapia de grupo. O que eu digo, e que é absolutamente essencial, e se bem se recorda, ainda ontem o disse, fui dos poucos que publicamente o disse, e portanto não vou chamar nenhum galão para os meus ombros. Os factos ficam com quem os pratica e eu, ontem, claramente mostrei que o Conselho Geral devia ter estado envolvido com este tipo de crise e não esteve. Portanto, quanto a isso, acho que, independentemente de tudo aquilo que cada um de nós fez, cada um de nós assume as suas responsabilidades e, pura e simplesmente, entendo que neste momento o passado é o passado, serve-nos como experiência, mas a partir daqui a única coisa que nós temos é o futuro. Gostaria ainda de salientar 2 coisas. Na verdade, pensar-se que cada um de nós, quando chega, são mónadas leibnizianas que ficam a parar no éter do Conselho Geral, sem qualquer ligação às listas, isso foi aquilo que, numa primeira sessão do Conselho Geral, foi dito e que foi rebatido também por mim, mostrando à sociedade que isso não tinha sentido absolutamente nenhum, porque quando sai um determinado membro, onde é que se vai buscar esse membro? À lista. Portanto, a lista é um componente absolutamente essencial e não podemos sequer pensar que verdadeiramente chegávamos ali, tal qual anjos celestiais, sem qualquer ligação ao resto e que somos independentes e autónomos. Independentes e autónomos reivindico eu, em qualquer circunstância, a posição de todos os membros da lista A. Não podem assacar que pelo facto de termos um cimento agregador, isso determine, ipso facto, uma qualquer ligação a listas de votos, palavra com a qual, expressão com a qual eu não gostei de ouvir. Ninguém tem listas de votos. Gostaria ainda de salientar 2 coisas. Em primeiro lugar, a lista A também não tem nenhum candidato a reitor. A lista A assume-se independente no que toca a este ponto. A seu tempo, as coisas se verão.
Gostaria ainda de tocar um outro ponto que foi aqui já debatido, dizendo que é pobre uma ideia de inclusão e que é nobre uma ideia de serviço público. Ó céus! Onde é que está a pobreza e onde é que está a nobreza? Limitado, é limitado. Onde é que está a pobreza e onde é que está a nobreza? Por amor de Deus, sejamos claros. Serviço público no sentido de total ligação à cidade. Como assim? É essa? Sem dúvida que esse pode ser e deve ser, indubitavelmente, um segmento do Conselho Geral, um segmento da Universidade. Mas a Universidade é, muito antes disso, qualquer coisa de diferente. E é nessa qualquer coisa de diferente que a lista A põe o acento tónico. A partir daqui, acho que se começam a extremar de uma forma límpida e clara, e não tínhamos medo disso, porque uma das coisas que a sociedade portuguesa peca é de fazer tudo melting pot, como se tudo fosse a mesma coisa. E não é a mesma coisa. E é bom que não seja a mesma coisa. É democrático que não seja a mesma coisa. Ou seja, o que é que temos como cimento agregador comum? O respeito por todos. O respeito por todos, não só da nossa lista, como de todos os outros candidatos. Mais do que isso, como elemento absolutamente essencial, como finalidade última, promovermos e dignificarmos a Universidade de Coimbra. Sem dúvida absolutamente nenhuma. E, por outro lado, ninguém duvida que qualquer um de nós, qualquer um dos membros das 3 listas candidatas, defende o serviço público. Agora, o que podemos discutir é a natureza e o conteúdo do serviço público. Mas não etiquetar à partida todos aqueles que podem ter uma nuance de serviço público ligeiramente diferente daquilo que outros têm. Todos nós, que já somos crescidinhos, já sabemos bem que uma das técnicas fundamentais de querer destruir o adversário é etiquetá-lo aquilo que ele não disse. E por isso eu reivindico que também a lista A defende um serviço público com um conteúdo bem definido, que pode não ser totalmente ajustado às definições de serviço público das outras listas, mas que, indubitavelmente, pede messas na defesa do serviço público. Obrigado. Qual dos dois? Muito obrigado. Em primeiro lugar, cumprimento a todos, em primeiro a mesa, claro, e todos os colegas presentes. Eu queria dizer o seguinte, estavam assim? Eu queria dizer o seguinte, eu não assumo meia-culpa nenhuma e vou responder a título individual. Este grupo, portanto, em princípio este debate seria para falarmos em termos de lista, mas foi lançado aqui um desafio, se querem assim dizer, para, se poderemos dizer assim, um desafio relativamente a elementos que estiveram no Conselho Geral se pronunciarem. Eu relembro, para quem está esquecido, do seguinte, fui eu que chamei a atenção e que propus no Conselho Geral que fosse votado o relatório da Comissão de Reestruturação dos Saberes, porque já levava um ano sem que tal acontecesse. Fui eu que, inclusive, propus o agendamento do problema da comunicação com a comunidade universitária. Convido a qualquer elemento que venha a integrar o futuro Conselho Geral a fazer uma leitura breve, portanto, das atas desse Conselho, uma vez que também eu propus, logo assim que tomei posse, propus que fossem divulgadas as atas do Conselho Geral, coisa que não aconteceu.
E, portanto, por isso eu digo neste momento, convido os elementos que venham a integrar o Conselho Geral, que vejam desde outubro de 2009, data em que tomei posse, o período antes da ordem do dia. Período, insisto, período antes da ordem do dia. Porque é o único espaço que existe para combater a reitorização que graça no seio do Conselho Geral e contra a qual sempre me debati. Portanto, não aceito coisíssima nenhuma, não faço meia-culpa nenhuma sobre essa matéria. Agora, há razões, eventualmente, que podem explicar, ainda que eu não aceite, digamos que a agenda do Conselho Geral seja a agenda do reitor. Há aqui um pequeno aspecto. É que o Presidente do Conselho Geral é uma personalidade externa, obrigatoriamente. Isso decorre dos estatutos. Então acontece, como é natural, que o Presidente do Conselho Geral ouça previamente o Sr. Reitor. E, inevitavelmente, o que acaba por acontecer é que vem uma agenda, no fundo, vem uma agenda reitoral, porque há temas, há assuntos que é preciso, portanto, em que o Conselho Geral tem que, forçosamente, que se pronunciar e votar, não é? E então, portanto, isso é feito, essa agenda acaba por seguir um pouco, digamos que a dinâmica, de uma certa dinâmica ou não, da própria reitoria. Agora, não assumo nenhuma meia-culpa. Eu tenho esses dados relativamente, e posso dizer, para saberem o quão crítico fui a esse respeito, que a última nota informativa do Conselho Geral diz respeito à reunião de 12 de abril de 2010. O relatório da Comissão de Reestruturação dos Saberes foi apresentado em julho de 2011. Por proposta minha, foi discutido um ano mais tarde. Portanto, também um outro, e disse muito bem o colega José Cardoso Bernardes, e é verdade, porque a muito se deve esse relatório, eu não esqueci esse relatório também, da oferta formativa da UC, que tem conclusões importantes. E também está na gaveta. Só que esse é mais recente, esse é de maio deste ano. Portanto, ainda é uma criança. Muito obrigado. Passar outra vez para a sala. Não há mais. Boa tarde, cumprimentar a todos também. Eu gostava de centrar aqui um pouco o debate a propósito das ideias que já foram exploradas, mas que, na minha opinião, ficaram um pouco a meio do caminho. É evidente que isto tem sido dito por muitos relatórios internacionais. Qualquer atividade educativa, como aliás qualquer ação concreta, é sempre uma mistura que se deseja equilibrada entre ideologia e tecnologia. Não é? Portanto, entre fins e meios. E, portanto, sendo, isso foi muito bem explicado pelo Dr. Freire Costa no início deste debate, sendo este Conselho Geral, ou neste formato de governação da Universidade, o Conselho Geral, cabe ao Conselho Geral a definição da estratégia e da ação estratégica da Universidade, esta eleição deve ser predominantemente ideológica. Predominantemente ideológica no sentido de definirmos aquilo que queremos a médio e longo prazo para a Universidade, portanto, onde é que queremos chegar, para onde é que vamos, para depois nos podermos organizar. E era aqui que eu queria que o debate se não permanente, pelo menos que o debate se centrasse neste momento. O que é que queremos para a nossa universidade em termos de ação estratégica? Já não vou dizer em termos de grandes finalidades para o longo prazo, mas em termos de ação estratégica. 2 ou 3 ideias prioritárias que parecem essencial a esta lista, como nota de rodapé. Também me parece que o serviço público não chega. Reparem que o Estado Novo assumiu a universidade completamente como um serviço público e nunca houve talvez tanto dinheiro nessa altura para a universidade. E não tenho dúvida nenhuma que nenhum de nós quer regressar a ver a ideia de serviço público do Estado Novo. Foi nessa altura que se construíram todos estes edifícios.
ou dinheiro a outros. E a universidade é claramente um serviço público. Portanto, como eu acho que é insuficiente, pedia que talvez se terminasse o debate com esta ideia de assumir uma opção ideológica para a nossa universidade, do ponto de vista de organização e equitativa. Agora será a lista A primeiro. Está bem. Ernesto, por amor de Deus. Muito obrigado pela sua questão. Antes de mais, eu queria dizer que nós não estamos aqui a avaliar as pessoas que no Conselho Geral deram o seu melhor para que o Conselho Geral funcionasse. Não se trata disso. Nós estamos aqui a discutir quais são os princípios que o Conselho Geral deve pôr no terreno que favoreçam a participação e a discussão das linhas estratégicas que a Universidade deve seguir. E aparentemente estamos todos de acordo que é um tempo para o Conselho Geral retomar iniciativa. Este é um tempo para o Conselho Geral retomar uma iniciativa e, por razões diversas, não se sentir limitado na sua ação. Porque eu acho que não chega ficarmos apenas embora acho que é importante, ficarmos apenas com o período antes da ordem do dia para discutir as grandes questões da Universidade. E depois o resto é a agenda que foi acordada entre o Presidente do Conselho Geral, como foi dito. É, neste tempo de hoje, obrigatoriamente, um membro externo e o Sr. Reitor. Agora, se nós olharmos, quando falamos de serviço público, e isto liga-se com a questão da estratégia, se nós olharmos para as questões muito concretas, se calhar começam a aparecer as diferenças. Vejamos o seguinte, uma vez mais, o sufoco financeiro a que estão sujeitas todas as universidades. Fala-se em cerca de 30% nos últimos 2 anos e mais, que é aquilo que no Orçamento de 2013 virá por aí. Qual tem sido a reação das universidades e qual tem sido a reação da nossa universidade em particular? Dizemos todos, perante a crise, é preciso aumentar as receitas próprias. Agora, como é que nós fazemos isso? Há várias maneiras, nomeadamente aumentando as propinas, ou seja, em linguagem simples, aumentando os impostos, passando uma vez mais para as famílias, a obrigação de pagar a sua formação, que deixa de ter um sentido social para ser vista apenas como um benefício muito pessoal de quem recebe essa formação. E, uma vez mais, é a lógica de que a educação, a investigação, não é um investimento, mas é uma despesa, e, portanto, corta-se na despesa, e, no nosso caso, como eles cortam no financiamento, voltamos para as receitas próprias, e uma das formas é o aumento das propinas, ou seja, o aumento dos impostos. Temos outra, que é a dizer, temos que ter mais alunos. E isto liga-se à questão da internacionalização. E o que é que entendemos por internacionalização? É ir buscar alunos que pagam propinas. E a internacionalização é muito mais do que isso, é muitíssimo mais do que isso. É o estabelecimento de redes, de parcerias, ao nível da formação, mas também ao nível da investigação, que nos permitam dialogar com as melhores escolas que existem neste mundo. Mas depois há um terceiro instrumento de aumentar as receitas próprias, que é aquilo que eu chamo uma desvirtuação do que deve ser a investigação. É colocar os docentes e os investigadores a correr atrás do dinheiro, tornando-os burocratas de fundraising. E no final de tudo isto, não lhes resta tempo para quê? Para a investigação. E, portanto, esta maneira de responder da universidade está errada. É preciso encontrar uma estratégia diferente. E essa estratégia significa pôr na linha da frente, assumir o primado da investigação, analisar, estudar, e o Conselho Geral pode fazer isso, quais são as componentes que hoje já têm excelência e que nos permitem afirmar-nos ao nível internacional, sabendo e sendo certo, embora isso nos custe dizer, que não há universidade nenhuma no mundo que seja excelente em tudo, temos que identificar a investigação estratégica que é preciso fazer hoje. E essa investigação estratégica é que vai atrair melhores alunos e que vai permitir-nos ter
algum conforto também na esfera financeira. Portanto, é preciso inverter a lógica que tem sido seguida até aqui. A lógica que tem sido seguida até aqui é a lógica que assume esta visão da universidade como despesa, e que depois tentamos sobreviver a uma lógica de curto prazo, nem sequer é de médio prazo, é de curto prazo. E, a continuarmos assim, não vamos, do meu ponto de vista, pelo caminho certo. Obrigado. Agora é a lista U. Bom, vou tentar responder a estas 3 últimas questões, que de alguma maneira nós já abordámos, mas obviamente com as limitações de tempo não detalhámos. Bom, 3 medidas era o que foi sugerido que nós tentássemos expor aqui. Ora bem, a primeira, em grande medida, e correndo o risco de me repetir, é muito coincidente com aquilo que o Ernesto Costa acabou de dizer. A internacionalização é absolutamente essencial e, de facto, estamos de acordo que a internacionalização não é atrair alunos, por exemplo, da lusofonia para cá, muito simplesmente, trazê-los em grande quantidade e, através dos protocolos existentes, financiar a universidade. Podemos fazer isso, mas isso não é internacionalização. A internacionalização faz-se, essencialmente, através da investigação. E aí tem que ser, de facto, os centros de investigação a ser os embaixadores. E temos centros de investigação realmente muito bons, ou excelentes. Temos que olhar, como disse o Ernesto, para onde está a excelência e servimos desses embaixadores. Com base nisso, podemos realmente criar as redes, podemos ter uma pós-graduação a nível, nomeadamente doutoral, mais poderosa, atrair alunos e, obviamente, com isso, tornarmos mais resilientes em relação às dificuldades financeiras que existem e vão com certeza existir. Mas eu não vou, obviamente, detalhar mais isto, porque o Ernesto já o fez e é escusado. Agora, isto implica criatividade. E a criatividade, para que possamos ser uma instituição universitária de primeira linha, a criatividade, mais uma vez, passa por uma definição clara do papel das instituições, nomeadamente dos centros de investigação. As unidades orgânicas, neste momento, estão muito orientadas para o ensino. A investigação faz-se, aliás, desde que começou a construir-se ao lado das unidades orgânicas, no início dos anos 90, com o desenvolvimento das unidades de investigação, que foi um projeto que surgiu na altura, não é? E que fez o seu caminho. Chegámos às unidades de investigação que temos hoje, que, no entanto, são frágeis. São frágeis e vê-se que são frágeis e ver-se-á que são mais frágeis do que nós pensamos quando vier agora o impacto financeiro que no próximo ano, ou em 2014, inevitavelmente chegará quando chegarmos à conclusão que a nível de financiamento das unidades de investigação vai haver grandes cortes. Essas unidades de investigação são frágeis, mas temos que olhar para aquelas que efetivamente são excelentes, para aquelas que efetivamente representam a mais-valia. Tem que haver uma aposta estratégica nessas áreas. Esses são os nossos embaixadores. E só aí é que vamos conseguir criar a tal rede que nos dá resiliência. Agora, para ter essa criatividade, nós precisamos de deixar que os nossos investigadores sejam mais livres. E voltando àquilo que eu disse inicialmente, o nosso atual modelo de gestão, muito centralizado, não está a ajudar a isso. Nós podemos verificar que, do ponto de vista de gestão, quem tem um projeto de investigação tem um pesadelo para gerir o projeto de investigação. É muito difícil gerir um projeto de investigação que passe através da universidade. Neste momento e eu espero que isso possa vir a ser melhorado no futuro. Eu diria que há certas tipologias de projetos de investigação que eu, se fosse coordenador, ou se for coordenador, ou se sou coordenador, não me atreveria a gerir através da universidade neste momento, como, por exemplo, os projetos financiados pela União Europeia. Esses não têm prorrogações possíveis e é impossível gerir um projeto cuja duração é de 3 anos exatamente, ou de 3 anos e meio exatamente, se temos todas as delongas possíveis e imaginárias para ativar processos tão simples como compras ou contratação de bolseiros ou contratação de pessoas. É impossível. Isso é rigorosamente impossível. E isso está a desmotivar a academia. Portanto, terceira prioridade que eu colocaria para a discussão no Conselho Geral, discussão da revisão do nosso modelo de gestão. Porque este modelo de gestão descentralizado não está a funcionar.
Bom, eu, em primeiro lugar, antes de ir às questões que foram levantadas, gostava de chamar a atenção para que não é, enfim, muito agradável presenciar artifícios de retórica pôr na posição do outro algo que o outro não tem para rebater à vontade. E eu gostava de deixar muito claro que, tal como o Dr. Castro há bocado teve a ocasião de dizer, e eu próprio, logo ao princípio, uma lista vale pelo projeto que apresenta e pelas propostas que constam do seu programa e que defende, e defende-o em coerência e solidariamente entre todos os membros que a constituem e corresponde a um compromisso entre homens e mulheres de bem, não é? E corresponde a algo que é um compromisso coerente que é levado até ao fim no mandato. O respeito mútuo e a independência de pensamento é um valor humanista que nós apenas achamos que devíamos reafirmar porque corresponde a uma maneira de estar e digamos, não há cerceamentos, não há, como o Dr. Castro referiu, disciplinas de voto, apesar de, como matriz fundamental e determinando todas as ações que a lista virá a ter, está o seu programa e um conjunto de propostas que, se tiverem ocasião de ler, verificarão que é bastante grande e concreto em relação a muitos aspectos. E, portanto, gostava de deixar isso claro em primeiro lugar. Em segundo lugar, uma outra questão é que, pegando numa afirmação que foi feita à colega, eu diria que há uma diferença, não se pode confundir, salvo erro, conceitualmente, o conceito de serviço público em ditadura e em democracia. São coisas radicalmente diferentes. O serviço público em ditadura é uma máscara terminológica para o serviço, para obter serviço a elites. E o serviço público em democracia é uma genuína prestação de um serviço à população em geral e para o progresso económico, cultural e social das pessoas no seu conjunto, sem privilegiar elites. Portanto, são coisas radicalmente diferentes quando hoje em democracia o contexto é muito importante para aquilo que se diz. Quando hoje defendemos o serviço público em democracia, estamos a defendê-lo com este contexto e este pressuposto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Em relação a coisas concretas, visto que estamos a respigar, eu diria que há uma preocupação, eu diria dramática, que hoje felizmente atravessa o discurso de uma grande parte dos responsáveis das instituições de ensino superior, que é o do encurtamento e do envelhecimento progressivo e cada vez a um ritmo maior do corpo docente das universidades. E isso é algo que já tem sido enfatizado e que eu eventualmente me escuso de enfatizar, corresponde a um risco elevadíssimo de soberania. Porque o ensino superior, em qualquer lado, é uma fonte de capacidade de desenvolvimento de conhecimento próprio, de desenvolvimento tecnológico próprio, de desenvolvimento de know-how e alienar a possibilidade de termos um ensino superior a funcionar em condições, a produzir conhecimento novo e a formar quadros para o desenvolvimento económico, social e cultural, é uma abdicação absoluta da autonomia e da independência, eu diria. Portanto, este problema do definhamento do corpo docente das universidades é um problema gravíssimo, em relação ao qual eu acho que todas as universidades devem tomar uma posição muito firme. E o Conselho Geral, no caso, na medida em que tem competências de natureza, de definição de questões de natureza estratégica, de orientações estratégicas, tem obrigação, na nossa opinião, enquanto lista, tem obrigação irrecusável colocar este problema e pô-lo na ordem do dia, na perspectiva de que a universidade tem que o pôr de uma forma absolutamente dramática, porque ele é dramático, não precisa dramatizar se expuser os factos, não é? E já ouvimos hoje, como digo, felizmente, vários responsáveis académicos de instituições de ensino superior a enfatizar isso. E digamos que nós não tiramos coelhos de cartolas, como penso que ninguém está à espera que algum de nós, no Conselho Geral, seja qual for a lista, faça. O que nós dizemos é incontornável atacar este problema e dizer que ele está ligado, sim senhor, à autonomia financeira das universidades, está. A autonomia que não pode ser sem recursos, como nós dizemos no nosso programa. Está ligado, está. É um facto crucial para a sobrevivência da nossa autonomia enquanto país, inclusivamente.
Um outro aspecto que agora, digamos, tem uma dimensão que é mais institucional, mais do interesse próprio e se calhar mais específico da Universidade de Coimbra, na perspectiva em que nós assumimos o desenvolvimento estratégico da Universidade de Coimbra com, digamos assim, a perspectiva de a afirmar na cena internacional, é que sem que nós achemos que acabou o nosso papel de todo, quer dizer, ele permanece vivíssimo, aliás, a propósito daquilo que eu acabo de dizer, permanece vivíssima a importância da Universidade de Coimbra na formação de quadros de primeiro ciclo e de segundo ciclo, porque é absolutamente crucial a necessidade de quadros qualificados para o progresso económico, social e cultural, em que nós estamos desgraçadamente muito mal colocados na própria União Europeia e na OCDE em geral. Portanto, esse papel tem que ser mantido e reforçado, mas há uma aposta estratégica que nós estamos firmemente convencidos que tem que ser feita, que é no reforço da nossa oferta de formações de terceiro ciclo de elevada qualidade. Terceiro ciclo monodisciplinar e terceiro ciclo interdisciplinar. Temos, inclusive, os instrumentos necessários para desenvolver esta vertente. Criámos-los há muitos anos, aprofundámos-los nos últimos anos e temos capacidade para desenvolver a oferta de formações de terceiro ciclo. É através disso que se promove, por sua vez, uma ligação íntima entre o ensino e a investigação. É através disso que se promove, por sua vez, o intercâmbio com centros de investigação estrangeiros e que se aumenta o nosso prestígio internacional. E, indiretamente, isso tem frutos do ponto de vista do nosso posicionamento internacional, da visibilidade que temos, etc. E digamos que é uma aposta que, do ponto de vista da formação, não está estrategicamente assumida como tal e deve passar a estar, na nossa opinião. Finalmente, eu diria que o Conselho Geral, e estamos todos aqui, penso eu diria que é quase um consenso, se isto é um debate que possa gerar algum consenso, há um consenso que me parece muito nítido agora, e que para nós era um dado adquirido quando elaborámos o nosso programa, é que o Conselho Geral deve se deixar aprisionar por questões de gestão corrente. E tal como as competências lhe estão atribuídas hoje, é fácil resvalar para essa situação. E o Conselho Geral tem que parar isso, tem que parar o resvalamento para a gestão corrente e tem que assumir predominantemente, prioritariamente, a sua função de órgão de natureza estratégica, de definição de estratégia para a Universidade. E é isso que o nosso programa afirma e é para isso que o nosso programa enuncia propostas concretas para convocar a participação da comunidade universitária na definição dessas linhas de orientação. Temos espaço para uma última pergunta. Só muito breve. Foram ditas aqui coisas que não correspondem inteiramente à verdade. A propósito da última intervenção que foi feita, gostaria de dizer que foi exatamente a nossa lista que foi através de mim, e quando foi a apreciação do plano estratégico da Universidade, eu chamei a atenção para não ver uma única linha sobre o envelhecimento do pessoal docente da Universidade. E é isso que foi respondido pelo Sr. Reitor, que as condições financeiras da Universidade não davam para pensar nesses assuntos neste momento. Isto tudo para dizer uma coisa geral. As atas das reuniões do Conselho Geral dirão até que ponto é que os membros das listas representaram os princípios programáticos que há 4 anos defenderam e dirão seguramente também como é que vão representar os membros agora eleitos os princípios programáticos que agora defendem. Quanto a interferências ou não, e isto é para o meu amigo José Cardoso Bernardes, na agenda do Conselho Geral não se deve falar sem ter inteiro conhecimento das coisas. Há muita coisa que se passa entre os membros do Conselho Geral, o Secretariado do Conselho Geral e a Presidência do Conselho Geral que não vem à superfície, porque é tratado fora das reuniões do Conselho Geral. E, portanto, não se afirme muito rapidamente e precipitadamente que nunca houve qualquer tentativa dos membros do Conselho Geral em introduzirem pontos na ordem de trabalho no Conselho Geral. Bom, este foi um esclarecimento. Eu penso que nós, agora, não havendo mais perguntas, e antes de encerrarmos, eu penso que podíamos fazer uma pequena volta pelas listas, 2 minutos para fecho, não é? E nessa altura a ordem seria a primeira lista U. Pronto, sou apanhado de surpresa por esta última... Ainda bem. E ainda bem. Ora bem, portanto, resumindo e tentando fazer um ponto da situação, eu creio que se o Governo da Universidade compete ao reitor e à equipa reitoral, compete ao Conselho Geral a definição da estratégia da Universidade.
Se o Conselho Geral tem esse papel inclui, forçosamente, a definição de o que é a universidade e para onde é que ela quer ir. E essa é uma questão fundamental. Internacionalizar, já vimos que é uma condição sine qua non de qualquer instituição que se pretende de excelência. Assegurar o espaço e a liberdade suficiente para a criatividade é também uma condição essencial. Para isso ser conseguido, é necessário que o Conselho Geral tenha espaço também para discutir como é que é possível introduzir as alterações necessárias na nossa forma de nos gerir, de tal maneira que não ocorra que, através de uma centralização excessiva e de uma burocratização excessiva de todos os processos, a criatividade seja asfixiada e acabe por desmotivar a academia. Finalmente, o Conselho Geral deve ser muito mais transparente para o exterior e isso é um compromisso que eu assumo. A forma como nos devemos articular com as unidades orgânicas, até através de estruturas intermédias, era, aliás, e foi alvo, no caso do relatório da Comissão de Saberes, de uma componente inteira do relatório. Isso tem que ser voltado a tratar e tem que ser de novo ativado e a interface com o exterior, de forma a comunicar à Academia muito do que se passa no Conselho Geral, em pleno respeito pelo Estatuto do Conselho Geral, e aquilo que a Academia anseia e que preocupa levar para dentro do Conselho Geral, é uma necessidade que temos. Finalmente, se de tudo isto tiver que resultar, e provavelmente resultará, uma revisão dos estatutos da Universidade, do regimento do Conselho Geral e, por arrastamento, eventualmente, revisão dos estatutos das unidades orgânicas, pois que seja, e isso deve ser discutido. Obrigado. Bom, eu aproveitaria para sublinhar alguns dos aspectos gerais da nossa lista. A nossa lista parece ser fundamentalmente apostada em fazer propostas, faz um diagnóstico, mas, naturalmente, preocupa sobretudo em fazer propostas. Desse ponto de vista, penso que se distingue também das outras listas que, em geral, são mais presas, diria assim, ao diagnóstico da situação atual. Nós temos um conjunto de iniciativas a propor, por exemplo, no Conselho Geral, advogamos a obrigatoriedade do Conselho, o compromisso do Conselho em detectar, identificar, e proporemos isso naturalmente, grandes questões que devem concitar uma discussão alargada na comunidade universitária, para que isso realmente sirva de aproximação e, portanto, contrarie a política que de alguma maneira foi seguida, ou pelo menos que acabou por conduzir a um certo alinhamento, um certo afastamento, isto que o João Carlos Marques diz, digamos assim, da necessidade da maior transparência do Conselho Geral, das suas atividades, das suas iniciativas. É preciso fazer isso, como dizia há pouco, sem paternalismos, é preciso escolher bem os grandes temas, e os grandes temas que apontem realmente para a definição de uma estratégia nova para a Universidade. Por exemplo, a rediscussão dos termos da internacionalização, foi subejamente já aqui assinalado, e penso é indiscutível que essa, digamos, é uma das linhas essenciais em que a Universidade tem que se colocar, sabendo com recursos e com excelência deve esgrimar, digamos, argumentos num contexto internacional e mundial de grande competitividade. Creio que a Universidade tem que falar para o mundo, a Universidade não pode falar apenas para si, tem que detectar as grandes questões da atualidade para que não se, ainda ontem dizia isso, justamente na última reunião do Conselho, para que se não proceda a uma espécie de simplificação da cultura universitária. Nós simplificamos a cultura universitária se não projetarmos a discussão
na atualidade internacional e, portanto, não projetarmos estrategicamente a universidade para aí. E desse ponto de vista há muitas coisas a fazer. As nossas propostas são claras, por exemplo, com a linha estratégica sobre o desenvolvimento dos programas de doutoramento e dos alunos e do terceiro ciclo. A questão que é preciso equacionar, nós estamos a chegar ao final de uma cultura ou de uma universidade, digamos, do Erasmus. Estamos a entrar num tempo de pós-Erasmus. O pós-Erasmus é o começo de quê? Como é que nós vamos manter, digamos assim, formação para que aproxime e reflita os interesses da internacionalização da Universidade de Coimbra? O mesmo se podia dizer, naturalmente, com a necessidade de criar dentro e estimular o aparecimento de comissões dedicadas, eventualmente com contributo e com a chamada a convocação dos membros da comunidade para a análise, discussões e grupos de trabalho que permitam perceber, identificar e propor iniciativas e soluções muito concretas. Tudo o que diz respeito, por exemplo, à investigação e à prioridade que a investigação tem que ter nos desígnios da Universidade do futuro, tudo isso é uma questão essencial que não pode ser o Conselho Geral apenas e fechado a fazer. Tem que realmente trazer isso para uma discussão pública. Eu recordo-me quando tomei posse, aqui há uns anos, basta dizer-vos que tomei posse com o professor Teixeira Ribeiro e que me disse, ou disse na altura, os assistentes eventuais tomavam posse ainda, e ele disse, ouça, aqui a gente privilegia um determinado tipo de professor. O professor, para nós, é um investigador que ensina. Isso acho que diz tudo, realmente, da prioridade que é nesta relação investigação e ensino, diz tudo o que nós podemos dizer, digamos assim, nesta fórmula brilhante, sintética, do que é a relação do ensino e da investigação. E, portanto, são estas questões que eu acho que é que temos que apostar, em que há um conjunto de propostas que parece que os colegas podem, naturalmente, consultando o nosso programa, encontrar um conjunto de propostas que vão para, indicando caminhos de uma Universidade de Coimbra emergente, uma universidade realmente do futuro. E são essas iniciativas futurantes que eu acho que concitam, digamos assim, os membros da lista e devem, com certeza, também acolher a vossa simpatia. Muito obrigado. Obrigado. Portanto, a terminar a lista... Muito obrigado. Eu começaria por dizer que, em caso algum, nunca na minha vida pública utilizei artifícios de retórica. A limpidez do meu pensamento, a afirmação de princípios, nada tem a ver com retórica. Comecei a minha intervenção por fazer um grande enquadramento teórico daquilo que é para mim o sentido profundo da universidade. E permitam-me que acabe num certo sentido particular das coisas. Isto é, a lista A, o que é que pretende? Pretende, indubitavelmente, uma nova governação que passe pelo pilar único e insubstituível que é o Conselho Geral. E pretende fazê-lo trazendo para debate grandes questões e pequenas questões. Uma pequena, grande questão que logo os que forem eleitos terão que debater é a escolha dos membros externos. Essa pequeníssima, grande questão. Mas, para além disso, temos ainda que fazer um outro debate que eu tentei promover, mas que não consegui, para que, pequena, grande questão, o Conselho Geral não seja única e exclusivamente uma caixa de correio no ato de eleição do Sr. Reitor. Essa pequeníssima grande questão, que suscitou, os colegas que estiveram lá, uma reunião informal,
é um ponto absolutamente essencial. O comprometimento da lista A prende-se com as grandes questões que foram aqui suscitadas e que em muitas delas há pontos de contacto, como não podia deixar de ser, porque isso é que é verdadeiramente o sentido universitário, esses pontos de contacto, esses pontos de simpatia institucional, esses pontos de cuidado civilizacional que todos nós temos. E isso só nos enobrece enquanto professores desta universidade. Mas temos que ir às pequenas questões. E as pequenas questões passam por tudo aquilo também aqui que foi dito, das relações de poder. Não tenhamos medo das palavras, de poder, que as unidades orgânicas e as faculdades têm na concentração de uma só pessoa, se isso está bem, se isso está menos bem, se isso está mal, ou se isso pode ser de geometria variável. Esse é um ponto central. É uma pequena grande questão que deve preocupar o Conselho Geral. Outra pequena grande questão não é só a grande questão da internacionalização, não é só a ideia do fomento e da potenciação do ensino universitário para fora da própria universidade, mas é também uma ideia absolutamente central que, para mim, e penso que também para os membros da lista A, que é a captação dos jovens liceais. Isto é, nós, universidade, temos-nos colocado sempre como qualquer coisa ajusante para começar qualquer coisa de novo. Em termos europeus, e todos os queridíssimos colegas que estão nesta sala de certeza sabem, que há hoje estratégias muito complexas, mas também muito eficazes, de captação, justamente, desses jovens estudantes que estão espalhados e que nós temos que combater, porque temos uma bacia demográfica absolutamente decadente, minúscula, e temos que ter capacidade de captação. A captação não é só na internacionalização. A captação e uma estratégia de captação dos melhores que venham até nós não é só na internacionalização. Repito, tem que ser feita de forma integrada no todo nacional. E são essas pequenas, grandes questões, aliada a uma compreensão do modelo de universidade que queremos, que os candidatos da lista A se comprometem, como sempre fizeram ao longo de 4 anos, e alguém outro dia dizia com seriedade que se não devia invocar a experiência anterior, porque isso seria antidemocrático, porque haveria colegas que não tinham essa experiência. Mas, afinal, a experiência anterior não é tida, na minha ótica, como uma capacidade subjetiva, mas a experiência anterior é trazida ao debate público, à ágora, que é este auditório, não como uma pura subjetividade, mas manifestamente como um dado objetivo que pode potenciar a argumentação e que pode, sobretudo, enriquecer qualquer um de nós. Pronto, chegamos a boa hora para terminar. Eu queria agradecer às 3 listas a qualidade do debate e a elevação e agradecer à audiência por me terem permitido praticamente não intervir. Muito obrigado a todos.